Boa noite a todos que me acompanham aqui pelo Instagram, você que me acompanha aqui pelo Facebook e também a você que me acompanha pelo canal do Instituto Conect, estará assistindo esta live, o horário que você estiver ouvindo, assistindo. Sejam bem-vindos para já 11º dia da nossa jornada do arquétipo da criança interior. Como eu digo, o tempo passa rápido, o tempo voa. E hoje nós vamos falar de um tema que, para mim, é com certeza um dos temas mais fortes, importantes, do qual eu defendo e defendo muito: o poder das nossas emoções. Como eu digo, a emoção é a senhora que comanda a nossa vida. Coloquei hoje os dois vídeos, dos quais eu falei sobre isso em dois vídeos separados, né? A grande erro que nós cometemos quando nós não assumimos as nossas emoções, não olhamos para elas, negar as nossas emoções, o maior erro, e também sobre o vídeo A Emoção é a Senhora que Comanda a Nossa Vida. Esses dois vídeos também estão lá dentro da playlist do, do- dentro do Instituto Connect do Arquétipo da Criança Interior. E hoje nós vamos falar sobre a emoção. Por isso que eu peço, fique comigo até o final, porque hoje com certeza você vai compreender algumas coisas muito fortes e importantes. Você vai compreender porque tantas vezes você faz escolha de forma racional, pede de forma racional, diante de tudo aquilo que você deseja tanto, mas acontece justamente o contrário. O que que está por trás? Esse ponto é importante que a gente entenda, até mesmo para entender o poder da oração. Porque eu rezo tanto, 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 tanto e aquilo não acontece, acontece o contrário daquilo que eu peço. O que que está por trás? Ou porque você toma tantas decisões de forma automática, impulsiva, sem controle, que você faz e depois diz: putz, por que eu fiz isso? Por que eu não consegui me controlar? Por que eu não aguentei a língua? Por que eu tive esse comportamento? Por que eu agi assim? E eu sei que quando a gente faz isso, depois vem o arrependimento. E você vai descobrir que este problema não é fraqueza e nem força de vontade, mas há algo por trás que nos impulsiona a ter essas atitudes, e essas atitudes são inconscientes, incontroláveis. E o que que está por trás? Então nós precisamos entender que há uma força muito grande dirigindo a nossa vida e nós nem sempre temos controle sobre ela. E esta força é as nossas emoções. Mas deixa eu recapitular um pouco aquilo que nós falamos ontem e anteontem, porque nós viemos falando sobre o poder do subconsciente, onde nós falamos sobre esta máquina que processa tudo aquilo que está acontecendo em nós, e a linguagem do inconsciente é uma linguagem totalmente emocional. E ontem nós falamos sobre as memórias corporais, essas memórias que estão alojadas em nós, e estas memórias também estão vivas, e nós vimos e vamos rever hoje que antes da gente acordar,
acordar de forma consciente, então vamos refazer a fala. Antes de eu tomar a consciência Antes de eu tomar a consciência de forma racional, consciente, todos os dias quando eu acordo, o meu subconsciente e o meu corpo já acordaram, como eu costumo dizer, eles já ligaram a máquina e programaram tudo o que vai acontecer na nossa vida durante aquele dia. Por isso que eu falo muito sobre isto. Nós somos uma máquina que estamos programados para agir sempre da mesma maneira. Por isso que eu falo sempre, as emoções é a senhora que comanda a nossa vida. Ela é o carro-chefe que comanda 90% de quem nós somos. E hoje nós vamos então aprofundar sobre isto. Deixa eu te falar que é importante a gente compreender e entender isto. Nós, seres humanos, nós somos formados de um tripé. Então, para este começo de conversa, eu quero começar falando sobre este tripé. Quando eu comecei a estudar o ser humano na sua totalidade, eu o dividi em um tripé: corpo, mente e espírito. Nós somos corpo, mente e espírito, físico, emocional e espiritual. As três são importantes. Este tripé do qual nós somos formados, físico, nós falávamos sobre o corpo ontem, você pode rever essa live. Corpo, nós temos um corpo físico, biológico, que ele tem vida própria. Nós temos uma mente emocional que tem vida própria, ela não é organizada, não é administrada, coordenada pelo eu racional. Então, o físico e o eu emocional, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, eles se comunicam de forma direta, sem o eu racional. O eu racional, muitas vezes, ele fica perdido entre o eu físico, biológico e o eu emocional. E como nós vimos ontem, o nosso corpo tem memória e quando a boca cala, o corpo se manifesta de uma reação psicofísica e esta pode ser gerada em uma doença. Então, as três são importantes, não tenhamos dúvida, porque nós não vamos ter uma saúde boa, saúde física boa, quando o nosso eu emocional está adoecido. Não existe, como diz aquele dito popular, né, do Karate Kid, mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo sã. E o mesmo eu costumo dizer para a espiritualidade. Nós só vamos ter uma espiritualidade, uma dimensão espiritual, uma religiosidade espiritual, pé no chão, quando nós estivermos bem emocionalmente. Senão, até mesmo na nossa espiritualidade, nós vamos falar um pouquinho isso lá no final, vai ser complicado a gente viver uma espiritualidade sadia, porque isso é importante a gente entender para entender a nossa oração. Entre as três, eu destaco que a dimensão emocional é ela que governa silenciosamente todas as outras três, todas as outras duas. É a dimensão emocional. Ela interfere direto
nos meus relacionamentos, na minha autoestima, na minha espiritualidade, nas minhas decisões, na minha profissão, qual que eu vou ter, nas minhas crenças, na minha fé, na maneira que você educa os seus filhos, na forma que você enxerga Deus. Então, até mesmo na maneira como a gente interpreta a própria vida. E infelizmente é essa dimensão, a dimensão emocional, que ela é a mais negligenciada, negada. Tem pessoas que negam 100% as suas emoções, acredita que todos os seus problemas é problema espiritual. E na verdade, espiritual é a falta de fé, talvez, ou a falta de crer. Mas 90% dos nossos problemas eles são emocional. Nós somos nós não somos educados a cuidar das nossas emoções. Nós somos educados a negar as nossas emoções. Nós somos educados a excluir as nossas emoções, porque viver a emoção é sinal de fraqueza, é sinal de gente fraca, mas não. Negar as emoções, com certeza, é um dos maiores erros que nós cometemos na nossa vida. É um dos maiores erros. Segundo o Dr. Augusto Cury, ele diz que existe muito mais pessoas presas na prisão mental do que em todos os cárceres do mundo. Segundo o Dr. Augusto Cury, existe muito mais pessoas presas na prisão mental do que em todos os cárceres do mundo inteiro. Então, há muito mais pessoas presas na sua mente do que nos presídios do mundo inteiro. Por quê? Porque elas negam as suas emoções. E negar as nossas emoções é nos manter presos no nosso cárcere mental. E isso nós, como nós já vimos, nós fizemos praticamente lá na adolescência, aonde que nós aprisionamos a nossa criança interior e passamos então a viver de forma racional, lógica, querendo construir a nossa vida, construir a nossa dimensão, construir tudo assim através da lógica, só que esquecemos a emoção. Eu quero saber um dado aqui que é importante a gente refletir sobre isso, porque é um dado da própria Organização Mundial da Saúde, que não é de hoje e não é de hoje que eu venho também falando, que estamos hoje vivendo uma epidemia de doenças emocional. E não é de hoje que a Organização Mundial vem emitindo alertas sobre o avanço das doenças emocionais e mentais. Não é de hoje. Já faz tempo que a Organização Mundial da Saúde ela vem alertando, chamando a atenção para o avanço dos problemas emocionais e mentais. Hoje nós vivemos em uma sociedade doente emocionalmente. Nós vivemos numa sociedade de pessoas fracas emocionalmente, pessoas que não sabem ouvir um não, não sabem ser contrariado, pessoas que não sabem gerir as suas próprias emoções e já vai para a agressividade, pessoas que não sabem ser contrariado, não aceitam uma ideia contrária à sua. Todos aqueles que pensam diferente de mim é inimigo e precisa ser eliminado. Então, nós não podemos ser contrariados, como se houvesse apenas uma ideia que prevalecesse, e essa ideia deve prevalecer. Nós perdemos o sentido da dialética, da crítica. Lembre-se que eu falo sempre isso. Quando nós agimos numa crítica de forma construtiva,
ela é ciência. Agora, quando nós agimos com uma crítica destrutiva, ela se torna um problema. Então, toda crítica feita com sabedoria é ciência, e toda crítica com ignorância, ela se torna problema. E nós hoje não sabemos mais ser crítico. Nós não sabemos mais receber um auto-feedback contrário daquilo que eu quero ser. Então, a nossa criança ferida, ela não aceita não. O nosso ego hoje, ele está muito predominante. E o contrário parece que precisa ser eliminado. E a gente perde, então, a dialética da vida, aonde que a minha ideia, junto com a ideia contrária, pode se tornar uma ideia melhor para todos, mas isso não acontece hoje. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade doente emocionalmente. Segundo os dados dados da própria Organização Mundial da Saúde, o Brasil hoje ele detém o título de país com maior pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. O Brasil é considerado o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Isso é dado da própria Organização Mundial da Saúde. Hoje se estima-se que mais de 18 milhões de brasileiros convivem com ansiedade. Isso é uma média de 9,3% de pessoas ansiosas no Brasil. É um índice que supera todos os índices do mundo inteiro. Além do Brasil liderar sobre a ansiedade, ele também se destaca negativamente em outras condições emocionais e mentais. Depressão. O Brasil é o quinto lugar no mundo e lidera o ranking da América Latina assim, disparadamente. O Brasil lidera o ranking da América Latina em casos de depressão disparadamente. E hoje ele já é o quinto do mundo com índice de pessoas depressivas. E o Brasil também ganha disparadamente sobre pessoas estressadas. É o país de primeiro lugar no mundo aonde existe pessoas estressadas, esgotadas, seja profissionalmente, seja por qualquer outro comportamento que leva à fadiga. São índices negativos do Brasil. Líder de ansiedade, líder de estresse, líder na América Latina e quinto na posição do mundo sobre depressão. E há mais um ranking negativo do Brasil. E querem saber qual é? O Brasil é considerado o maior consumidor mundial de medicamentos psicotrópicos. Quer que eu repita? O Brasil é considerado o maior consumidor de remédio psicotrópico, que são remédios ansiolíticos, antidepressivos, é, para dormir, para abrir e inibir o apetite. Então, nós somos os campeões de remédios psicotrópicos, remédios antidepressivos. Então, é um ranking assustador. E também um outro ponto negativo. O Brasil também assumiu o ranking, segundo a Organização Mundial da Saúde, aonde com maior número de adolescentes começam a tomar remédios faixa preta. O Brasil aumentou de uma forma assustadora o número de adolescentes tomando remédio
O Brasil também assumiu um número assustador de crescimento de pessoas suicidas. Cresceu em média de 10% nos últimos anos. E é um dado, infelizmente, alarmante, mas que não se divulga. Não se divulga o grande número de pessoas suicidas que acontece no Brasil. E cada vez mais estão negando estes dados. Mas é assustador o número de pessoas que cometem suicídio no Brasil. São, infelizmente, uns dados muito negativos do nosso país. O país com mais pessoas ansiosas, o país mais estressado e deprimido, o país que mais consome remédio psicotrópico, o remédio que é vendido para adolescente, o que mais consome remédio na adolescência é o Brasil, e o maior índice de suicidas no mundo também é do Brasil. Só que, infelizmente, este último dado é maquiado. Então não se fala tanto, mas no Brasil se comete muito suicídio diariamente. Agora, sabe o que realmente me assusta aqui? É que a metade destas doenças, a metade desses medicamentos poderiam ser evitados se as pessoas aprendessem a cuidar das suas emoções. Se elas aprendessem gestão das emoções e inteligência emocional. A metade desses medicamentos deveriam ser evitados. Eu sempre, desde que eu trabalhava com acampamento, principalmente com o acampamento FAC e o acampamento Joan, eu sempre ficava horrorizado que naquela época o número de adolescentes que vinham que já tinham tentado suicídio e o número de adolescentes tomando remédio. E nós estamos falando de pessoas adolescentes entre 13 e 14 anos. Esses dias meio que eu discuti com uma mãe, porque ela me procurou para que eu ajudasse a sua filha, e quando eu falei para ela que a filha dela estava com ansiedade crônica, ela disse: então tá bom, eu vou dar remédio. Ponto. E aí nós discutimos e deixaram de me seguir, deixaram de me acompanhar nas redes sociais. Tudo bem. Quer dopar a tua filha em vez de tratar a sua filha? Você percebe qual monstro que está se criando numa adolescente, uma adolescente de 13, 14 anos entupindo de remédio, empurrando o, aquela a ansiedade, a depressão é uma dor. Vamos imaginar aqui o gás hélio da minha teoria do balão de gás hélio. Empurrando aquela energia para debaixo, isso vai estourar. E esta jovem, infelizmente, é uma grande, grande, grande suicida, porque ela já tinha tentado. Ah, mas a ansiedade leva para o suicídio? É claro que leva. É óbvio que leva. Tanto a depressão como a ansiedade e o estresse podem levar, sim, ao suicídio. Não tenha dúvida. E se você quiser saber mais sobre a ansiedade, aqui no canal do Instituto Connect, eu tenho duas playlists, na verdade, três playlists, aonde que eu falo sobre a ansiedade. E ali tem várias técnicas de como controlar a ansiedade, como controlar a tua mente, como controlar as tuas emoções. Mas parece que todos querem lidar com a questão emocional através de remédio. É por isso que o número de farmácia cresce neste país. Você já percebeu que quase todo grande mercado tem uma farmácia? Ou melhor, todos os grandes mercados têm uma farmácia? A farmácia que mais cresce de mercado. Só que aonde que eu moro, desde o terminal aqui na Fortaleza, ali do viaduto, até aqui, tem mais de 10 farmácias.
Dá o quê? Não dá 1 quilômetro? Então a gente percebe o quanto que se vende remédio, o quanto que se nega as emoções. E negar as emoções é o pior erro que nós fizemos. Então é importante que a gente passe a olhar com carinho para as nossas emoções. É importante. Cuide da tua saúde emocional. Deixa eu te falar algo também muito importante aqui, que nós viemos falando isso desde o primeiro encontro. Antes de nós sermos racional, nós somos emocional. E é importante aqui que a gente entenda que a nossa dimensão física, corpo, biológica, e a nossa dimensão emocional, a nossa dimensão psique, começaram a ser formada desde a nossa concepção. Por isso é importante a gente entender o poder dessas duas dimensões. Então, reveja as lives do poder do subconsciente, a live do poder das memórias corporais de ontem e depois reveja essa. É importante que a gente entenda que a nossa história emocional começa bem antes da nossa história racional. Desde a concepção já começamos a registrar memórias sensoriais. E estas memórias, elas ficam como congeladas em nós. E esses registros, como nós vimos, são registros de momentos emocionais que nós vivenciamos. E essas memórias, elas ficam congeladas em nós como imagens mentais, como uma imagem de um sonho. E elas, para o nosso sistema, elas são reais, elas são verdadeiras, porque elas foram vivenciadas, sentidas, elas não foram construídas de uma interpretação, de uma reflexão. Elas são como são e ponto final. Porque foram sentidas. Podemos assim dizer que essas memórias elas são originais, porque nós sentimos aquilo que sentimos e aquilo que sentimos é nosso, é verdade. Nós vamos falar sobre isso, o poder disso amanhã, porque essas memórias começam a criar o nosso sistema de crença. Então, desde a concepção, nós começamos a construir a interpretação que nós temos da vida através dessas imagens que ficaram em nós. Então, cada experiência que nós vivemos deixou uma marca. Cada abraço, cada crítica, cada rejeição, cada elogio, cada ausência de carinho, de amor. Então, todas estas emoções vão ficando registradas em nós. E esse registro formado aquilo que nós chamamos de memórias emocionais, que é as memórias que eu chamo de arquétipo da criança interior, que são as nossa parte ferida, memórias emocionais criadas na dor e memórias emocionais criadas no amor, na alegria, no prazer. E é importante que a gente entenda que quando nós somos criança, nós não falamos, não conhecemos matemática, não conhecemos filosofia, não conhecemos português, não conhecemos lógica. Nós não temos o eu racional. Nós apenas sentimos. Sentimos medos, sentimos insegurança, sentimos rejeição, sentimos abandono, sentimos humilhados. E todas estas emoções elas são sentidas antes da linguagem racional. Elas são vividas muito antes da razão, da emoção e do ego, que começa a ser formado dos 3 anos de idade. E é justamente em cima destas memórias que nós começamos a construir a nossa identidade, a visão e percepção que nós temos de nós. E é em cima dessas memórias. Então, no meu livro, Como Construir uma Nossa Identidade nas Memórias de Dor, eu falo muito sobre isso. Porque estas memórias, elas ficam em nós
como uma memória fotográfica. Elas ficam uma imagem, e esta imagem é que depois o meu eu inconsciente vê. Ele vê isso como verdade, ele vê isso como realidade, ele vê isso muitas vezes como identidade. Então, estas memórias, quando o eu racional e eu vou tomando consciência, eu vou trazendo estas memórias para a consciência. E cada memória, ela vem carregada de emoção, com uma carga emocional, aquela carga que eu vivi naquele momento. Esta carga emocional não desaparece, esta carga emocional não some, esta carga emocional permanece viva em nós, tal qual nós sentimos naquele momento. Por isso que nós falamos que estas memórias, elas não crescem, não desaparecem. A nossa criança, ela permanece viva, intacta, como ela é. Simplesmente ela é. Simplesmente como ela é, vivida, sentida. E cada um de nós hoje tem a visão e percepção que temos de nós, a história que nós contamos da nossa história, foi construída através dessas impressões que ficaram registradas em nós. Estas memórias se tornam a base de quem nós nos tornamos hoje. E nós vamos aprofundar isso amanhã, quando nós falarmos sobre as nossas crenças, o poder das nossas crenças. Porque esta visão e percepção que nós temos de nós não veio de um acaso, veio destas memórias do qual nós fomos vivendo, sentindo diante daqueles fatos traumáticos que nós vivemos. E estas memórias ficam em nós. Em cima delas, elas se tornam então a base do qual nós construímos a nossa vida, a nossa identidade, a visão e percepção que nós temos de nós. Deixa eu trazer um outro ponto aqui, que é importante que a gente entenda, principalmente para as pessoas que acreditam que são racionais antes de serem emocionais. Mas eu quero dizer que nós primeiro sentimos, depois refletimos. Eu quero trazer aqui uma teoria de Stephen Porges, a teoria da neuropercepção. Essa teoria é muito importante para a gente entender, entender esse ponto aqui, a teoria da neuropercepção. Stephen Porges, na sua teoria da polivagal, ele vai nos falar sobre essa nova compreensão dessa forma da gente entender o nosso sistema. E ele começou a observar as nossas reações de defesa, o nosso sistema de luta ou fuga. E esse sistema, que é o nosso sistema autônomo, como ele funciona sem a nossa vontade. Então ele começou a perceber que o nosso sistema de luta ou fuga, o nosso sistema primitivo de proteção, ele é acionado antes da nossa vontade, antes da razão. Antes de nós avaliar aquilo que estava acontecendo, o nosso sistema, o nosso corpo, ele já começa a sentir aquilo que está acontecendo. Ele começa então a avaliar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ele começa então a identificar os perigos à nossa volta. Sabe quando você está caminhando e começa a ter aquela sensação de insegurança, aquela sensação de perigo, de mal-estar, que você está sendo. Então, Stephen Porges, ele vai começar a falar
através da neuropercepção, é este mecanismo interno que começa a avaliar o que é seguro e o que representa perigo. Diferente da percepção, que é algo consciente, a neuropercepção acontece sem que percebemos, não é racional, não é consciente. O nosso corpo capta sinais de ameaça antes mesmo de termos tempo de pensar o que está acontecendo. Isso explica porque muitas vezes nós temos reações e reagimos com medo, angústia, com raiva, antes mesmo de termos acreditar que termos motivo. Então aqui a gente começa a entender principalmente a síndrome do pânico, a ansiedade. A síndrome do pânico, ela não tem lugar nem hora para acontecer. Ela simplesmente vai acontecer em qualquer local, até mesmo dentro da igreja. A ansiedade também. É como se o nosso corpo captasse ali perigo. Então aciona todo o nosso sistema de luta ou fuga. Então o nosso corpo ele já captou que algo está fora do esperado, algo não está legal. Algo de ruim pode me acontecer. Então ele aciona o nosso alerta, enviando esta mensagem para a nossa amígdala cortical, que ela vai dizer perigo, perigo, perigo. E esse mecanismo, ele é importante para a nossa prevenção, para a nossa sobrevivência. Então ele aciona nossa segurança física daí. Eu sempre gosto de trazer aqui uma metáfora. Imagine que hoje, final da tarde, num domingo, vocês, nós estamos caminhando numa picada, vamos para uma cachoeira. Você tem medo de cobra. E você está não nesse frio, né? Mas vamos imaginar um verão. Você está de chinelo, de bermuda, estamos caminhando. E de repente, do nada, passa um capim na sua perna, dentro dessa trilha. É óbvio que você vai ter uma reação automática psicossomática, você vai reagir. Então, esta primeira sentido é que Porges vai dizer que é a neuropercepção. Então, eu sinto, o corpo capta, primeiro, ele envia este sinal para a amígdala, que gera uma emoção, e a emoção vai gerar um sentimento de perigo, perigo, perigo. E ele vai dizer que esse sistema é totalmente automático. Automático. Por isso que eu gosto de fazer essa breve distinção entre o que é neuropercepção. A neuropercepção capta, a emoção responde e o sentimento interpreta. Então, o nosso corpo ele tem capacidade de ler o ambiente antes mesmo da nossa razão compreender. Por isso que é importante a gente entender a importância das memórias corporais do nosso corpo. Ele vai fazer essa leitura através de todos os sentidos do nosso corpo, principalmente os 5. Mas tem estudos que dizem que nós temos mais de, eu acho que é 372 ou 276 pontos aonde que a gente capta o mundo externo. Então, são muitos pontos. E o nosso corpo, ao ler isto, ele vai detectar uma reação automática. Então, um cheiro, uma música, um som, um barulho, um perfume, tudo isso vai gerar algo muito poderoso em nós. Por isso que é importante a gente entender como nós funcionamos. E ainda tem gente que acredita que a razão prevalece a emoção, mas não. Hoje, através da ciência, da psicologia, da neurociência, hoje é comprovado que primeiro nós sentimos
Depois nós vamos interpretar aquilo que nós sentimos. Aí a razão entra em jogo. E muitas vezes isso pode ser autossabotagem. Falando sobre isso, deixa eu trazer algo muito forte também aqui. As emoções, ela cria a maneira como enxergamos o mundo. Eu não vou aprofundar aqui hoje, porque eu quero aprofundar isso amanhã junto com as crenças, tá? Junto com as crenças. Mas é importante que a gente entenda que as emoções criam a maneira como nós enxergamos o mundo. E é fácil da gente entender isso. Imagine duas pessoas vivendo ao- o mesmo evento, na mesma hora, na mesma intensidade, tudo igual. As duas pessoas vão interpretar aquele evento de forma totalmente diferente. É só você pedir para uma pessoa contemplar um quadro, um livro, todas elas vão ter uma percepção diferente de nós. Você pode colocar 100 pessoas. Todas as 100 pessoas vão estar tendo uma percepção diferente. Então, quando a gente faz uma live, faz uma homilia, faz uma palestra, nós não estamos fazendo uma palestra. Nós estamos fazendo uma palestra para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, eu não estou fazendo uma live, eu estou falando para cada pessoa individual que tem um sistema de crença, valor e significado. E cada um de vocês estão interpretando o que eu estou falando mediante o seu sistema de crença, valor e significado. E muitas vezes vocês entendem totalmente diferente daquilo que eu quis passar. E quando isso acontece, a gente fala que há um ruído de comunicação ou uma comunicação falha. As nossas emoções, então, elas se tornam como um óculos, uma lente de contato de como eu vejo o mundo. As emoções, então, elas se tornam a lente de contato com qual eu vejo o mundo. As emoções, então, elas têm o comando de dirigir a minha vida, as minhas escolhas, porque eu vou dirigir a minha vida conforme aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou hoje, eu sou formado pelas minhas emoções. As emoções é a base das minhas percepções, da imagem, das conclusões que eu tenho sobre mim. As emoções, elas são a programação mais profunda que nós temos sobre nós e que foram formadas, boa parte delas, até antes dos 3 anos de idade. E aquilo que nós vivemos até os 7 anos, dos 7 aos 9, nós concluímos, como nós vimos, nós concluímos justificando por que eu passei sobre aquilo. E esta conclusão sempre é egocêntrica, voltada para mim, me vendo como culpado, como ruim, como responsável, e acreditando que todos à minha volta nesta idade pensam justamente como eu penso. Então, se eu me vejo burro, incompetente, humilhado, rejeitado, eu acredito que todos à minha volta pensam a mesma coisa que eu penso sobre mim. Então, nós ali, aos 7 ou 9 anos, nós não conseguimos entender que os adultos pensam diferente do que nós. Então, nós acreditamos que eles têm a mesma visão que nós temos. Por isso que as emoções, elas dirigem as nossas escolhas, até mesmo na nossa vida de adulto. Por quê? Porque 95% da nossa vida é inconsciente. Quando você começar a entender isso, 95% da nossa vida é inconsciente, é emocional. Lembre-se sempre de nunca se lembrar de esquecer disso. Nós temos, em média, de 60 a 70 mil pensamentos diários.
60 a 70 mil pensamentos diários. E deste, nós apenas 5% nós temos consciência. O restante é totalmente inconsciente. Não é porque nós não temos consciência destes pensamentos que eles não estão conduzindo a nossa vida. Eles estão sendo aquela máquina automática do qual nós não temos consciência. É por isso que eu digo que o maior erro que nós podemos cometer na nossa vida é negar as nossas emoções. Por quê? Não é porque eu não acredito nesses pensamentos que eles deixaram de existir. E esses pensamentos não são racionais, eles são totalmente emocionais. Eles são baseados naquilo que para mim é verdade. Eles são baseados nas minhas crenças, nos meus sistemas de verdade. Isso daqui é verdade absoluta, indiscutível. E estas verdades são tuas verdades. Por isso que o maior erro que nós cometemos é negar as nossas emoções. E isso nos leva até mesmo numa autossabotagem. E a autossabotagem é o quê? É eu apertar o botão querendo água e sair lama. Isso interfere na nossa vida de oração. Por quê? Porque negar as nossas emoções, negar as nossas emoções na oração, é negar tudo aquilo que está internamente conduzindo a minha vida. Eu não vou conseguir mudar a minha vida de forma racional se eu não mudar isso daqui, se eu não curar, se eu não limpar isso daqui. Eu não vou conseguir colocar água limpa num recipiente que está cheio de lama. Por isso que eu trago sempre a metáfora do terreno baldio. A nossa mente é um terreno baldio, um terreno lindo, maravilhoso, fértil. Só que muitas vezes ele se tornou baldio, abandonado. E abandonar a nossa mente é abandonar para as nossas emoções mais profundas. E estas emoções, elas vão gerando mato, entulho, lixos emocionais. E esses lixos emocionais, eles vão ficando acumulados. Então eu não vou conseguir colocar uma nova emoção em cima dessas emoções, sem antes ir lá limpar, curar, ressignificar para que eu crie um espaço para que eu possa reprogramar. Não adianta eu querer algo simplesmente racional, porque isso vai me levar para a autossabotagem, porque você vai tentar, 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 e não vai alcançar o teu propósito. Isso vai gerar o quê? Cansaço, frustrações, sentimento de inutilidade, de questionar por que eu não consigo. E muitas vezes essas respostas aqui, elas são respostas autossabotadoras. Por quê? Porque elas vão apenas justificar o injustificável. Elas vão buscar justificar o porquê eu não consigo. Ah, eu não consigo alcançar esse propósito porque eu apanhei muito quando era criança, porque eu sofri bullying, porque eu passei fome, porque meu pai me rejeitou, porque eu apanhei, porque quando eu era criança a professora bateu em mim e me deixou de castigo, porque. Então nós vamos justificar o injustificável. Então nós vamos nos convencer do porquê eu não consigo alcançar. E 90% aqui é autossabotagem. E aí começa a frases também: "Ah, eu não consigo porque não é vontade de Deus, porque, Deus sabe o que que é melhor para mim". Se nem você sabe o que que é melhor para você? Você sabe o que que realmente você quer? Se nem você sabe, como que Deus vai saber aquilo que é melhor para você? Para mim não faz sentido. Se Deus perguntasse para você o que que você quer que eu faça por você,
Que você iria responder para Deus? Lembre-se que quando o cego se aproximou, os leprosos se aproximaram de Jesus, Jesus perguntou: O que tu queres que eu faça por ti? Eu quero enxergar de novo, eu quero ser curado. Você crê que eu posso fazer isso? Sim, eu creio. Eles sabiam o que queriam. E você sabe? Então, se nem você sabe, como que Deus vai poder ouvir a tua oração? E agora, não adianta eu querer uma coisa irracional se internamente eu estou ferrado, lascado. Por exemplo, Senhor, eu quero tal coisa. Eu não consigo. A minha vida, toda a vida, final do mês eu estou endividado. Não dá nem dia 15, o dinheiro já acaba. Todo mês a mesma coisa. Sempre acontece uma desgraça. Algo de ruim sempre acontece quando sobra um dinheirinho. Eu não consigo sair para fazer um lanche, eu não consigo. A minha vida está cada vez pior. Eu digo assim, parabéns. Você está conseguindo deixar a tua vida cada vez pior. Lembra que eu falava ontem de que o nosso corpo ele se vicia na química do estresse, na química da reclamação? Quanto mais você reclama, mais você clama. Reclamar é clamar duas vezes. O teu corpo se alimenta deste estresse. E este estresse é uma energia conhecida para ele. Como você se vicia no café, no chimarrão, em qualquer outra coisa, o teu corpo também se vicia todas as vezes que você reclama. Reclamar é clamar duas vezes. Então pare de reclamar que você começa a mudar a tua vida. E não adianta você rezar 5 minutos, meia hora, 1 hora, negando as tuas dores, e terminou a oração, você já tá. Que merda. Oh, que vida de bosta. Nada dá certo na minha vida. Devo ter jogado pedra na cruz, ter colado caco de vidro na cruz, como eu falava. Aí você quer que as coisas aconteçam. Lembre-se, nunca se esqueça de se lembrar disso. A primeira oração acontece entre nós. É um diálogo comigo mesmo. É um diálogo racional com o eu emocional. Se eles não se conversam, é só palavra jogada ao vento. Entre aquilo que eu falo racionalmente e aquilo que eu sinto emocionalmente, vai prevalecer aquilo que eu sinto emocionalmente. A emoção sempre prevalece a razão. A emoção sempre prevalece a razão. Sempre. E isso vale também para oração. Se eu quero algo para mim, eu preciso fazer com que este algo se torne carne, se torne verdade, se torne uma mudança psicofísica. Vamos trazer aqui dois exemplos que eu gosto muito. A mulher que sofria de hemorragia. Quando que a cura dela começou? Quando ela decidiu que queria ser curada. Eu não tenho dúvida, isso é uma interpretação minha. Mesmo que ela não tocasse em Jesus, ela seria curada. Mesmo que ela não tocasse em Jesus. E é tão interessante que neste toque, Jesus diz: Alguém me tocou diferente. Eu senti que uma energia saiu de mim. Por quê? Os iguais se atraem. Então a mulher que estava com hemorragia levou a sua energia, a sua vibração interna, ela creu, acreditou na cura, que a sua cura, o seu corpo se tornou curado. E Jesus é o quê? É o corpo curado. Então, as energias. E se nós queremos qualquer coisa neste mundo, nós precisamos levar a nossa energia para aquela realidade. Antes de ter e saber, eu preciso ser. Sem eu ser, eu não consigo ter nem fazer. Isso vale também para a oração. Deus ouve o coração muito mais do que aquilo que a gente fala e pensa. Lembre-se, nós somos um imã humano e aquilo que nós vibramos é aquilo que nós atraímos.
E todas esta boa parte desta realidade é programado na nossa vida emocional na infância. A infância é o período em que o nosso cérebro ele é totalmente uma esponja. Ele absorve tudo e tudo aquilo que ele absorve para ele é verdade. Tudo aquilo que o nosso sistema absorve para ele é verdade. E isso se torna programação interna. Isso se torna nós. Por isso que eu sempre digo que a emoção é a senhora que comanda a nossa vida. Antes de sermos racionais, nós somos pura emoção. As emoções, elas precisam ser cuidadas, trabalhadas. Por isso, caro ouvinte, você que está aqui pelo Face, você que está aqui pelo Instagram, você que vai me acompanhar pelo canal do Instituto Connect, entenda, tome consciência, a tua emoção é o carro-chefe da tua vida. Você só vai mudar quando você aprender a cuidar das tuas emoções. Sem curar aquilo que está ferido, nós não conseguimos mudar de vida. E Jesus, quando ele se encontra com Nicodemos, ele deixa bem claro isso. Se você não nascer de novo, você não herdará o reino do céu. E este nascer de novo é passar por um processo de cura, de morte, de transformação e de conversão. E nós vamos falar isso amanhã, porque aqui a gente fala de algo muito poderoso: o nosso sistema de crença, valores e significado. Por isso é importante a gente aprender inteligência emocional e aprender gestão das emoções. E é por isso que quem passa pelo método da cura da criança interior, nas primeiras sessões, vai aprender a lidar com as suas emoções, vai aprender gestão das emoções, vai aprender a controlar o seu diálogo interno para que possa controlar o seu hemisfério direito, o seu hemisfério esquerdo, aprender a controlar esta voz, para aprender a controlar as suas emoções e assim buscar um controle mais profundo de si mesmo. Por isso que aprender a controlar o nosso diálogo interno, para que a gente consiga construir uma boa relação com o eu emocional, com o eu racional, com a razão e com o ego. É importante que a gente busque este diálogo interno. Volto a fazer o convite. Lá no canal do Instituto Connect tem 2 playlists aonde que eu falo sobre ansiedade. E ali eu ensino como controlar o seu canal, o seu diálogo interno. Por isso que eu peço, vai lá, assista estas lives, assista estas, assista este vídeo, essas mini aulas, curta, comente e compartilhe. E eu peço também a você que está aqui pelo Instagram, peço aqui a você que está aqui pelo Facebook, que você possa curtir, comentar e compartilhar, que você possa curtir, comentar e compartilhar. Deixa o seu like. Para você não custa nada. É só um apertar de dedo. Mas para mim é muito importante, é relevante demais que você possa me ajudar a fazer com que este conteúdo se torne mais relevante para mais pessoas. Por isso, curta, comente e compartilhe todos os meus materiais e me ajude a alavancar as minhas redes sociais. Eu faço esse pedido carinhosamente a cada um de vocês.
Curta, comente, compartilhe, mete o dedo. Vai lá, me ajuda em todas as postagens. Pega assim o feed do Facebook, do Instagram e vai lá e dá uma curtida em todos eles, assim, ó. Faça isso para que o Instagram vá reconhecendo e entregando para mais pessoas este conteúdo. Beleza? Demais, quero agradecer a cada um de você que está aqui pelo Instagram, você que está aqui pelo Facebook, gratidão por este carinho, por estar aqui no nosso 11º dia da nossa jornada do arquétipo da criança interior. E nos encontramos amanhã, às 19 horas, para falarmos sobre o poder das nossas crenças. Grande abraço e até amanhã.